Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da nossa série Através da Bíblia, especificamente tratando aqui sobre o livro de Josué. Nas últimas aulas falamos sobre os materiais ligados à introdução do livro, que são realmente muito importantes, e agora a gente vai começar aqui no texto especificamente. Lembrando que nós não vamos tratar do livro na sua totalidade, digamos assim. Quando a gente vai avaliar qualquer livro da Bíblia, quando a gente vai fazer uma série, uma exposição, e no caso aqui as aulas, né, que a gente tem apresentado, a gente precisa fazer uma escolha, certo? E essa escolha, ela depende de algumas limitações. Então, digamos, teria material e tempo suficiente. Aliás, existiria material para se trabalhar, digamos, 20 aulas no livro de Josué, somente no capítulo 1? Talvez sim. Poderíamos analisar o hebraico, analisar os detalhes técnicos da tradução, analisar o fluxograma do hebraico, o fluxograma do português, diagramação. Ou seja, nós teríamos acesso a material suficiente para analisar teoricamente qualquer coisa. Mas claro que a gente tem um propósito. Qual o nosso propósito aqui? Sempre vai ser o propósito de ser panorâmico, certo? De ser um propósito de analisar o texto bíblico, pelo menos aqui no Através da Bíblia, né? De ter uma visão panorâmica. Isso não quer dizer que é superficial, exatamente, não é a mesma coisa. Quando você é panorâmico, em alguns textos nós vamos aprofundar, analisar, ter uma visão um pouco mais analítica daquele assunto, daquele texto, mas claro que nós não podemos fazer isso em todos os textos, certo? O livro de Josué são 24 capítulos, certo? Então 24 capítulos é muita coisa para se analisar. Por essa razão, nós vamos... não sinta falta, assim, que pena, não foi dado... não foi explicado o capítulo, digamos, o capítulo 18, mas a gente vai ver que boa parte dos capítulos, depois do capítulo 12, até o 22, até o 21, se eu não me engano, nós vamos ter muitas repetições, certo? Diz muito respeito a como Josué dividiu as terras e tudo isso. Então, claro que a gente precisa dar um peso, não é peso, porque claro, tudo é palavra de Deus, mas eu quero dizer, a gente vai dar mais atenção aqui nas nossas aulas a textos que a gente pode tirar mais aplicações e análises mais eficazes acerca do texto, ok? Beleza, então, já começando aqui a nossa análise, a gente pode já, de uma certa forma, já apresentar aqui. Acho que está um pouco grande isso aqui. Já podemos começar aqui falando sobre a mensagem, certo? Lembrando que a gente está trabalhando a partir do livro do Carlos Oswaldo Pinto, né? Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, e a mensagem do livro. E eu gosto de tratar sobre isso, certo? Por quê? Porque quando a gente fala aqui sobre essa mensagem, é uma forma de eu apresentar para você uma forma de eu apresentar para você uma forma de você se basear, certo? De você basear o seu entendimento aí do texto. Então, quando a gente analisa aqui o texto especificamente de Josué, a gente tem uma mensagem. Qual é a mensagem? A conquista e o assentamento em Canaã aconteceram conforme as promessas da aliança de Javé, fundamentada em seu poder por meio da fé obediente de Israel. Essa é a mensagem, certo? Essa é a mensagem. É isso que Josué traz para a gente
aí no texto. Tentando aqui mudar a fonte para nos ajudar aqui, mas está um pouquinho difícil, né? Mas vamos tentar pelo menos mudar o tamanho aqui. Beleza. Então, quando a gente coloca esse ponto aqui, a conquista e o assentamento em Canaã aconteceram conforme as promessas da aliança de Javé. Deus havia prometido como seria a vida naquela nova terra que eles haveriam de conquistar. Deus já tinha prometido, feito promessas para Moisés, para aquela geração. O texto de Josué é exatamente esse processo das promessas de Deus serem cumpridas, já que foi prometida a eles terra. Então, o texto de Josué é o texto da chegada na terra, é o texto de como se conquista essa terra e como Deus cumpre as promessas em relação a essa terra. Essas promessas foram, como temos aqui, fundamentadas em seu poder, ou seja, não é que as conquistas que o povo de Israel alcançou em Josué, não é que elas simplesmente aconteceram porque o povo de Israel era um povo muito capacitado em termos bélicos, em termos estratégicos, em termos de capacidade de guerra. Não é isso, a gente vai ver pelo contrário, que muito do que a gente viu vai ser exatamente a ação direta de Deus, até em termos da própria natureza, Deus mostrando o seu poder, mostrando que quem de fato tem poder sobre tudo aquilo é Ele mesmo. E muitas vezes o povo de Israel ficou só assistindo o que Deus estava fazendo, como uma prova de que era o poder dele e não o poder do povo. Contudo, pegue esse ponto aqui, olha. Promessas, talvez seria a forma de lembrar, né? Promessas de Deus, poder de Deus e obediência de Israel. Ou seja, as promessas, Deus cumpriu as promessas da sua aliança. Isso foi fundamentado no seu poder, certo? E isso aconteceu por meio da fé obediente de Israel. Ou seja, quando Israel obedecia, então parece que Deus parece não, né? De fato, Deus se colocava como aquele que estava ali para apoiar Israel. Então, esses três elementos vão sempre apresentar aí: conquista, certo? Promessas, poder e obediência. Vamos pensar nisso, inclusive seria uma forma de a gente lembrar, né? Conquista, promessas, poder e obediência. Obediência. É assim que a gente pode, de uma certa forma, entender o texto de Josué para ter uma ideia mais ampla. E eu gosto muito disso. Você vai notar que é muito importante você ter os textos da Bíblia na sua cabeça, certo? Como é que eu tenho um texto da Bíblia na minha cabeça, né? Eu tenho alguma ideia do que aquele livro trata. Eu não sou alguém que simplesmente está perdido no texto. Isso é bem relevante de se considerar. Muitas pessoas acham que o texto bíblico é aquela coisa ali. Você fica, né, naquela forma de ler o texto quase de uma forma muito atômica, né? Muito atomizada. Você lê um versículo aqui, um versículo ali e tenta tirar uma promessa de Deus lá de um outro livro que você nem estava lendo e tal. Não, a gente precisa ter o texto da Bíblia como um todo na nossa cabeça. E se nós pudermos ter uma ideia, pelo menos, do que cada um dos 66 livros da Bíblia apresentam, já seria fantástico, já lhe ajudaria grandiosamente. Talvez isso poderia ser, né? Deveria ser uma meta de vida da gente. Rapaz, se alguém mencionar aqui o texto de Amós, eu vou saber do que fala o livro de Amós. O que fala o livro de Amós, né? O que fala o livro de Malaquias? Talvez seja mais fácil, né? Mas o livro de Obadias, do que fala o livro de Miqueias? Bom, são pontos importantes. Então, fique pensando aqui em Josué em termos de conquista, de promessas, de poder e de obediência. Beleza?
Muito bem, pensando nisso, nós vamos começar aqui com o capítulo, com a primeira parte. Claro que essa mensagem é aquilo que tem de mais amplo. Agora nós vamos para a primeira parte. A primeira parte ela vai do capítulo 1 até o capítulo 12. E o que é que se trata dentro dessa primeira parte que engloba o material dessa mensagem aí que eu já acabei de falar para você? Onde é que está aqui? A conquista da terra por Israel é resultado da preparação por Javé. Eu vou ficar falando Yahweh, certo? Inclusive na versão mais atualizada, né? Nós temos Yahweh. Estou falando da versão mais atualizada do livro do Carlos Oswaldo Pinto. Então, a conquista da terra por Israel é resultado da preparação por Yahweh de um líder e do povo para uma campanha militar baseada em milagres acionados por fé ousada. Aqui temos de capítulo 1 até 12, versículo 24. Isso é bem interessante mesmo, preste atenção. A conquista da terra por Israel é resultado da preparação por Yahweh. O Senhor, Yahweh, ele apresenta para o povo, na verdade ele prepara o povo para essa conquista. E não só o povo, obviamente, um líder, que é Josué, e o povo. Deus prepara Josué e o seu povo para uma campanha militar. O que vai começar aqui, gente, é bom vocês saberem disso. O que vai começar aqui é uma batalha, não é uma brincadeira, não é uma discussão na internet, não é uma treta, né? O que vai acontecer aqui é uma guerra. Vai haver sangue derramado, vai haver gente querendo enganar, vai haver gente querendo matar, vai ter gente querendo assassinar pessoas, vai ter gente querendo tomar o povo de Israel, vai haver reis, inclusive, querendo o fim do povo de Israel, se reunindo no complô de fato, porque estão vendo as suas terras de Canaã sendo invadidas e eles vão querer destruir o povo de Israel. Sabe? Eles vão entrar diante de uma terra estrangeira para eles naquele momento, claro que era a terra prometida, mas é uma terra estrangeira. E nessa terra estrangeira que eles vão entrar, eles vão ter que dominar. Essa terra, inclusive, é uma terra que tem ídolos, que tem uma religiosidade altamente voltada para a idolatria. Ou seja, esse material que a gente está analisando aqui é um material muito pesado. Josué não é um livro para fracos, né? Não é livro para quem é muito sofisticadozinho, né? É um texto para quem realmente está com coragem de ver o que vai acontecer. Deus preparou esse povo para essa campanha militar. Mas essa campanha militar, ela está baseada em milagres acionados por fé ousada. Como assim, professor? Baseada em milagres. Em muitos e muitos momentos nós vamos ver Deus sendo aquele que é o primeiro soldado, digamos assim. É aquele que faz o que há de principal para que essa batalha seja vencida. E muitas vezes nós vamos ver simplesmente Deus agindo e o povo de Israel aproveitando de uma forma positiva aquilo que o Senhor lhes preparou, para provar que a conquista de Canaã acontece que Deus quis utilizar o povo de Israel, mas se ele não quisesse, ele não precisava. É Deus cumprindo a sua promessa, utilizando o povo de Israel para esse propósito. Beleza? Muito bem. Então, dentro dessa seção maior, do capítulo 1 até o capítulo 12, nós temos uma seção menor. E eu gosto de dividir bem certinho aqui para você poder saber do que estamos tratando. Nessa seção aqui, que vai do capítulo 1 até o capítulo 5, nós temos Yahweh prepara Josué e o povo para a tarefa
de conquistar Canaã, ao restaurar a vitalidade espiritual e a unidade da nação. Isso aqui é de capítulo 1, versículo 1 até o 5:15. Certo? Então, o que nós temos aí, né? O Senhor prepara Josué e o povo para a tarefa de conquistar a terra de Canaã. A gente já falou isso, então isso é o que está, digamos assim, abordado dos capítulos 1 até o capítulo 5. E ele faz isso. Como é que Deus prepara, então, Josué e o povo? Como é que Deus vai preparar Josué e vai preparar o povo? É exatamente a partir da vitalidade espiritual, né? Ao restaurar a vitalidade espiritual e a unidade da nação. Então é como se Deus estivesse de fato preparando. Vamos lá, vamos nos preparar. Deus está preparando o seu líder e o líder desse povo e também esse povo. Como? Com a restauração da vitalidade espiritual, bem como a unidade da nação. As pessoas estão sendo unidas, elas não podem se desintegrar em termos da sua unidade, elas não podem se fragmentar em termos da sua coesão. Então Deus está preparando esse povo pela vitalidade espiritual, pela restauração da vitalidade espiritual, bem como com relação a essa unidade da nação. E agora, mais especificamente, nós podemos dizer aqui que a primeira parte da preparação de Israel para a tarefa de conquistar Canaã a primeira parte da preparação de Israel, melhor dizendo, acho que eu acabei confundindo aqui. Primeira parte da preparação de Israel é o estabelecimento de um fundamento apropriado de lealdade para o líder e para o povo. Aqui vamos do 1 até o 18. Ou seja, nesse primeiro momento nós vimos Israel sendo preparado é o que Deus primeiro faz para preparar o povo de Israel. Como? Ele estabelece um fundamento apropriado. Que fundamento apropriado é esse? Aí a gente vai ver sobre a obediência de Josué, a sua coragem, aquilo que é esse fundamento para que esse líder possa de fato levar esse povo adiante. Então essa é a ideia, né? A primeira parte da preparação é o estabelecimento de um fundamento apropriado. Deus está assentando as bases. Ele está dizendo, olha, esse povo vai conquistar essa terra, mas para conquistar essa terra, esse povo precisa de uma base. E qual é essa base? Qual é esse fundamento especificamente da vida de Josué que Deus vai fazer? É exatamente o que a gente vai tratar aqui. Aí nós chegamos finalmente então no capítulo 1, versículo 1. Nós temos, primeiro, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então vamos entender aqui. Depois da morte de Moisés, então acabou o Pentateuco, nós chegamos em Josué. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco. Depois chegamos em Josué. Como termina o livro de Deuteronômio, né? Como termina o Pentateuco? Com a morte de Moisés. Então,
Moisés morre. E o texto está dizendo aí, né? Servo do Senhor, que este falou a Josué. Josué morreu. Quem foi, aliás, desculpa, Moisés morreu. Quem foi Moisés? Moisés foi um gigante. Moisés foi um gigante. Muito embora no começo da sua vida ministerial ele não queria muito servir, né? A gente sabe disso. Mas ele foi o gigante do povo de Israel. Foi aquele homem que libertou a Israel da escravidão. Em termos humanos, claro que Deus utilizou Moisés e fez com que tudo isso acontecesse. Mas em termos do povo, que era com quem literalmente Josué estava lidando, Moisés era esse gigante que abriu o Mar Vermelho. Deus o utilizou para abrir o Mar Vermelho. Deus o utilizou na condução desse povo durante o tempo no deserto. Então, Deus utilizou Moisés de formas grandiosas. E Moisés era esse grande homem, esse grande líder com o qual o povo se deparava. Então, se Moisés era esse grande líder, esse grande homem, essa grande personalidade, o que foi que aconteceu com ele? Ele morreu. Morreu. Ele morreu. Mas, como assim, professor? Ele morreu. E por que eu estou brincando, né, com relação a isso? Ele morreu porque as pessoas morrem. Até um grande servo de Deus morre. E é normal que as pessoas olhem quando alguém chega a falecer, um grande homem de Deus, às vezes algumas pessoas que são muito relevantes no cenário, né, digamos assim, evangélico e tal, numa certa comunidade, falando de tal morreu, e agora? Como é que a igreja vai ficar? Ou então, cicrano caiu seriamente, um pecado tão escandaloso, levou uma igreja inteira a ficar machucada. Como vai ficar a obra de Deus agora? E às vezes a gente fica nessa, a gente fica, sabe, achando que a obra de Deus depende das pessoas. Mas sabe o que acontece aqui? O texto está dizendo, Moisés morreu. E não só o texto diz, no caso Josué, né, que nós acreditamos que ele escreveu, não só Josué diz, mas Deus diz para Josué. Deus chega para Josué e fala, Josué, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Moisés, meu servo, morreu. Agora é sua hora. Dispõe-te. Agora. Passa este Jordão. Tu e todo este povo. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Ô, Josué, faça alguma coisa, meu querido. Faça alguma coisa. Moisés morreu. Não tem mais para onde você olhar. Sabe aquela sensação que quando a gente é liderado, é tão bom, né? Porque a gente olha para a pessoa, a gente é liderado, então a gente quer saber para onde nós vamos. Aí a gente olha, eu gostaria de chegar ali. Por quê? Porque é para onde o meu líder está indo. Mas o que aconteceu com Josué? Eu acredito que Josué devia ter sempre certeza do seu líder. Porque ele era um homem de Deus, Deus falava com ele, Deus entregou a lei para ele, Deus entregou a lei para Moisés, as tábuas da lei. Foi o homem dos livros de Deuteronômio. Moisés, o gigante. Então eu fico imaginando o que Josué pensava. Josué simplesmente olhava assim, para onde Moisés está indo? Para ali. Se ele está indo, a gente vai, né? Esse homem abriu o Mar Vermelho, a gente não vai seguir ele daqui para a esquina, né? Uma forma de falar. Mas ele morreu. A obra de Deus não depende de uma pessoa. A obra de Deus não depende só de uma pessoa. Ela depende de Deus. E essas pessoas às vezes param por uma razão ou por outra, mas elas param. E o que acontece com a obra de Deus? Ela continua, olha só. Ela continua. A obra de Deus não precisa de pessoas grandiosas. Na verdade, Deus utiliza pessoas tão ordinárias, ou seja, pessoas que não têm necessariamente um quê de extraordinário para que a sua obra seja levada adiante. Deus usa pessoas ordinárias e Deus utilizou Josué, como se Josué dissesse, vou olhar para quem agora? Moisés morreu.
Sou eu. Sou eu. Dispõe-te agora e passa este Jordão. Isso é fantástico, né? Porque ele está dizendo, Moisés morreu, agora é a sua vez. Mas Josué vai ter que deparar com uma responsabilidade gigantesca, que é a de acompanhar e seguir os passos de Moisés, mas ao mesmo tempo não mais porque ele morreu, mas tentar fazer aquilo que ele fez de certo. É uma tarefa incrível. Mas para essa tarefa incrível, Josué precisa ser preparado por Deus. É sobre isso que a gente vai falar na próxima aula. Por enquanto ficamos por aqui. Até a próxima aula. Valeu!